companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razi, é que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado dos comentaristas Marcel Martins, Eduardo Garuffi e Eduardo Boixá, traremos as principais informações desse dia 26 de setembro, terça-feira, dia em que o agravamento da situação ali das incorporadoras chinesas, continuam trazendo mal-estar para as bolsas internacionais. Nesse início de semana espalhado aí, espalhou para os outros setores, após o S&P Global aí cortar a projeção do PIB da China nesse ano de 2023 de 5,2% para 4,8% aí, citando justamente o setor imobiliário. O minério de ferro caiu 2% em Dalian e 4% em Singapura. Uma queda bastante expressiva nessa largada de terça-feira. Vamos ver como é que vai abrir a Vale hoje, porque ontem a ação da Vale acabou sofrendo um pouquinho. Enquanto as cotações do aço aí recuaram nas mínimas em um mês. A ação da Evergrande registrou um tombo de mais de 20% após a empresa anunciar que perdeu acesso ao mercado de dívidas. Então, os principais mercados também da Europa também operam em queda aí, em baixa pelo segundo dia consecutivo, se sentindo aí pressionado pela China
e pelo Fed também, o Banco Central americano, mais hawkish, né, na linguagem no mercado financeiro, quando se é mais favorável a um aumento de juros. E também pelo alerta da Moody's, que uma possível paralisação do governo americano, se não houver um acordo orçamentário nos próximos dias aí, pode afetar a nota de crédito do país. Para a agência, no caso a Moody's, o evento aí reafirmaria a fraqueza das instituições e da governança americana em comparação com os outros países que têm nota máxima, o famoso AAA. Sobre essa nota nos Estados Unidos, né, o presidente Joe Biden, ele voltou a criticar a oposição republicana pela incapacidade aí de acertar uma legislação orçamentária na Câmara que evitaria uma paralisação do governo. Os parlamentares precisam aí aprovar a resolução antes do próximo domingo, dia 1º, para manter aí o financiamento das atividades federais. Financiar os governos é uma das mais básicas e fundamentais responsabilidades do Congresso, afirmou o presidente Joe Biden ontem, durante um encontro aí de lideranças negras na Casa Branca. E os republicanos não começarem a fazer aí o seu trabalho, é hora de pararmos e elegê-los ali, criticando, né, a questão próprio democrata ali. Então, você vê que política não atrapalha a economia só no Brasil, não. Atrapalha também por lá. Então, a gente tem até esse final de semana para resolver esse impasse. Questão dessa paralisação aí do eventual governo americano, o que seria ruim para a economia na modo geral também, seria que o Fed operaria às cegas, já que os dados não sairiam, né, da forma recorrente como sai a própria agenda econômica. Então, os indicadores aí que é a base principal do Banco Central americano para sua tomada de decisão, principalmente referente aos juros, né, que preocupa o mercado, operaria às cegas. E isso não seria nem um pouco inteligente. Para falar para vocês agora como é que as bolsas internacionais fecharam, eu vou trazer aqui rapidamente, né, essa questão das nossas bolsas. Lembrando que daqui a pouquinho, na verdade já saiu, eu vou pescar para você e trazer a ata do Banco Central Brasileiro na sua totalidade, na sua íntegra aqui. A gente vai fazer ao vivo essa leitura da ata. Também temos o IPCA 15, que é um dos principais medidores da nossa inflação, que vai sair às 9 horas da manhã, bem na abertura do mercado, que a gente também vai trazer para você ao vivo e a cores. Então, se ajeita aí, que tem muita coisa para acontecer. Olha, como eu falei na Ásia, Coreia fechou com uma queda de 1,31%. A gente tem o índice Nikkei no Japão, que tinha sido a única bolsa que havia fechado no bloco asiático, ontem fechou em queda hoje de 1%, sucumbiu. Hang Seng na China fechou com uma queda de 1,43% e Xangai 0,43%. As principais bolsas da Europa, a gente tem a Itália operando com uma queda de 0,82%, DAX na Alemanha 0,70%. A Inglaterra é a única que sobe lá no continente. A gente tem a Inglaterra com uma leve alta de 0,07%. Vamos ver se até o final do programa aí, durante essa 1h30 de pré-marketing, a Inglaterra continua operando no positivo, já que CAC na França opera com 0,73%. As principais bolsas do mundo, a principal engrenagem, a matriz mundial, que são as bolsas americanas, operam em queda. Dow Jones 0,48%, Nasdaq 0,46% e S&P 0,51%. Terça-feira só começando, muita coisa para acontecer. Mas eu não estou sozinho no programa, estou aqui agora com o Marcel Martins e Eduardo Garuffi. Bom dia, meus queridos, todos bem? Bom dia, Kim. Bom dia a todos, Garuffi. Bom dia para todo mundo. Vamos lá, né? Vamos começar trazendo aí repercussão. Eu já estou atento aqui para falar da ata do Banco Central. Assim que já chegou aqui, a Renatinha, sensacional, já mandando aqui no WhatsApp a ata do Copom, já vou lendo aqui para vocês. Enquanto eu estou vendo a ata também, né? Já vamos começar lá de fora um pouco, né? Garuffi, que chegou agora ontem, geralmente participa de segunda-feira, acabou participando hoje com a gente.
O mercado ontem, Garuf, amanheceu azedo por conta da Evergrande, né? E hoje não mudou nada o roteiro, não. Continuam as bolsas lá fora em queda, Evergrande trazendo preocupação para o cenário internacional. Hoje parece que não tem escapatória, a não ser que mude alguma coisa aqui dentro. Pois é, e a gente tinha, se eu tivesse vindo ontem, ia falar da minha preocupação com o Ibovespa, que ficou mais ou menos, está ali na beira do abismo, mas o mercado está realmente denso, né, Marco, no geral. A gente tem os nossos assuntos aqui locais, mas lá fora também a gente sabe do impacto que uma situação com a Evergrande pode causar realmente, se a coisa vai a pique de verdade, né? Duas coisas que trouxeram mau humor para o mercado, né? Desde a semana passada, até mesmo após o discurso do Powell na quarta-feira, depois do comunicado ainda respingando, né, nas bolsas internacionais, de um tom um pouco mais hawkish, como a gente fala, né? Eu trouxe essa informação de que é um juros mais alto. Porém, parece que dessa vez, acho que estão colocando um pouco mais de água no chope ali, porque já era para ter isso um pouco cauterizado no mercado financeiro, né? Mas parece que está prorrogando aí e está mistura agora de Fed com o Evergrande, que ontem e hoje a bolsa continua sangrando. Marcel, você fez a lição de casa, a Evergrande aí, que o investidor nessa terça-feira tem que amanhecer o dia com a antena ligada? O principal alerta de hoje, pregão de hoje, né, Marco? A gente viu as ações da Evergrande acentuando queda no pregão dessa madrugada, né? Enquanto nós estávamos todos dormindo, mais de 8% de queda no intradiário da madrugada. E parece que o problema é maior do que todos imaginavam, né? A companhia teve problema também anteriores no ano de 2021, então não é muita novidade um problema se acentuar, né? A famosa bola de neve. Agora, composto asiático azedando mais de 1%, né? Os futuros, nesse último pregão, o investidor aqui local tem que ficar bastante cauteloso, até porque a China é a maior potência do mundo, então o problema se alastra, começa lá, mas se alastra para outros países, né, emergentes como Brasil e Estados Unidos. Então o investidor tem que ficar bastante de olho aí nessa sinalização da companhia. Parece que ela não consegue mais emitir novas dívidas, o problema vem se agravando e se alastrando. A companhia, parece que ela é investível, né? Segundo o relatório de alguns gestores, já dizendo que investir na companhia ela é investível, quer dizer, né, parece que o barco afundou um pouco mais. Bom, eu vou fazer o seguinte, excepcionalmente hoje, que a gente acabou de ser comunicada a ata do Banco Central, é muito importante, principalmente para o nosso mercado, óbvio. Geralmente a gente começa o programa falando muito das bolsas na Ásia, depois a gente passa para o bloco europeu, depois a gente vai passando aqui para o Brasil, mas eu vou começar a fazer o inverso hoje, vou de dentro para fora, já que tem o Banco Central, a ata do Banco Central, e estou lendo, eu vou ler algumas coisas aqui para a gente, os três aqui, a gente poder pensar, né, como é que essa ata, ou como é que o mercado vai reagir referente a isso. Então, por exemplo, o comitê notou elevação de taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos e a perspectiva menor de crescimento na China, ambas exigindo maior atenção por parte dos países emergentes. Olha aí. Então o Banco Central brasileiro está com o radar ligado, né? E justamente aqueles treasuries de 10 anos que a gente vem falando aqui no pré-market, que teve uma elevação, e o crescimento menor na China, que ontem, né, ficou mais nítido após S&P Global trazer aí para baixo de 5% o crescimento da China em 4,8%. Garuf, parece que o Banco Central realmente está aí um pouco mais tímido nos cortes de juros por uma precaução externa, né? Exato, tem que cuidar para essa queda, aí essa sequência de queda não acabar causando um efeito muito forte, né? A gente deveria estar descendo os juros conforme a economia realmente precisa de um acelerador. Agora, se a gente tem aí a inflação aí numa situação meio no limite do controle, etc., fica complicado, né, Marco? Estamos em dias difíceis porque a gente esperaria que o nosso juros estivesse num patamar alto, né? E não num patamar ali de equilíbrio. A gente gostaria de ver alguma coisa na casa dos 9,
8 eventualmente, né, que é aquilo que são patamares mais baixos, mas parece que não tão cedo, né, Marco? Exatamente, e você falou de inflação, a gente tem o IPCA que vai sair agora às 9 horas da manhã, que é um dos principais medidores da inflação. Esse número vai sair às 9 horas. E segundo a ata do Banco Central, Garuf e Marcel, a inflação ao consumidor segue com uma dinâmica corrente mais benigna. Eu não acredito, vamos ver agora com o IPCA. Eu acho que vai sair um pouquinho acima da expectativa. Exibindo a desaceleração tanto na inflação de serviços quanto nos núcleos de inflação. Os indicadores que agregam os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária, que possuem maior inércia inflacionária, apresentam menor inflação, mas mantêm-se acima da meta. As expectativas de inflação para 23, 24 e 25, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 4,9%, 3,9% e 3,5%, respectivamente. Marcel, o Banco Central, por enquanto, ele está acreditando aí nessa ata, eu vou lendo aos poucos aqui, que a nossa inflação ainda continua se arrefecendo. É isso que você está enxergando também? Exatamente, Marco. Eu estava lendo até agora há pouco a última ata do Copom e parece que a medida é a mesma, né? Banco Central administrando a taxa de juros com a unha, né? Diz alguns analistas e economistas aí do mercado. Esses cortes não é uma surpresa para o mercado, né? 0,5% cada reunião, 0,5% ali. A gente espera na próxima reunião mais 0,5%. Tem alguns números aí dos indicadores de inflação, são vários, né? Não são 2 nem 3, nós temos bastante balizadores aí de inflação, mas tem alguns em serviço, por exemplo, que a gente ainda não tem o número alcançado, né? Que é a meta. Então, o governo, o Banco Central não pode acelerar tanto esse corte, ele tem que vir de forma técnica, né? Eles falam bastante nessa palavra, administração técnica de juros. Enfim, eu acho que veio bem parecida essa ata com a última, né? Se a gente for fazer um comparativo de última ata com a atual, está bem dentro. O Banco Central segue firme, fazendo aos olhos do investidor um bom trabalho e estamos perto de alcançar, mas a gente tem ainda um pouquinho de estrada aí para alcançar o target esperado. Para você que sintonizou agora, nós estamos lendo aqui a ata do Copom, que saiu do forno, agora está fresquinho aqui. Olha, cenários e análises de risco. No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus, a taxa de câmbio parte de R$ 4,90, evoluindo segundo a paridade de poder de compra, PPC. O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses, passa a aumentar 2% ao ano posteriormente. Além disso, adota-se a hipótese da bandeira tarifária verde em dezembro 2023, 2024, 2025. Olha o compilado de informações que o Banco Central acaba reunindo, né? Que essa questão do valor do preço da energia também permite isso, o valor do câmbio, né? Pode permitir essa taxa de juros aí um pouco menor, com cortes comedidos. Por falar em câmbio, já vou deixar o Garuf falar um pouco do dólar para a gente também. E Garuf, vamos falar do cenário do câmbio, o dólar que vem subindo a cada dia e hoje pode ser, na minha opinião, que o dólar bate R$5 no futuro. O que você está achando, Garuf? Pois é, a gente teve um fechamento do dólar no gráfico diário que está aqui na minha tela, a gente teve um fechamento acima dos 200 dias, né? Então uma coisa importante de se observar, vou fazer um desenho aqui, deixa eu abrir para a gente aqui se eu consigo fazer, está aqui, acima da média aqui dos 200 dias, o que isso significa, tá aqui, olha o fechamento de ontem, a gente começa de novo a ter um dólar fechando acima de uma média longa. E isso acaba criando um pouco de pressão compradora de fato. Vou colocar o gráfico um pouquinho para a esquerda aqui. A gente tem um outro dado que é justamente
commodity. A pressão que você mencionou mesmo, Marco, a sequência de dias positivos que tende a criar um momentum, tende a criar uma inércia, tá? Então, realmente, Marco, assim, essa região do topo desse ambiente lateral, que a gente está falando aqui de 504, 5005, faixa do 5 é uma faixa bem provável, pode chegar hoje mesmo, viu, Marco? Vamos ver se o pessoal, vamos entender como o Ibov também vai se comportar. O mercado lá fora, S&P futuro tá já para baixo e tudo mais, então o 5 pode ser bastante provável, até porque a gente fechou em 972, né, Marco? Antigamente 30 pontos era uma eternidade, hoje 30 pontos é um pulo, né? Exatamente. Você vê que antigamente, né, o mercado operava com uma volatilidade um pouco menor, depois, mas a volatilidade do dólar hoje, ela está mais ou menos numa casa de uns 40 pontos aí, pelo menos a volatilidade diária que eu tenho acompanhado, nada mais do que isso nessa vol, o que é bastante coisa também, né? O que dá bom trade aí, né? Dá bom para perder, dá bom para ganhar, mas dá bom para perder também, né? Só alegria, né, Garufi? Deixar bem claro também, né? Piscou, dá para ganhar, dá para perder. Só 40 pontos. Com o Panamis vendendo a máxima é maravilhoso. Se fosse isso todo dia, tava valendo, tava certo, né? Ó, lendo mais um pouquinho aqui a ata do Banco Central brasileiro, que acabou de sair, a internacional se mostra incerta. Ou seja, lá fora, tudo em aberto. Observa-se um processo de desinflação que refletiu o arrefecimento das pressões sobre commodities. Após os impactos iniciais da guerra da Ucrânia, os efeitos iniciais do aperto da política monetária global e a normalização das cadeias de produto, porém, com um recuo lento nos núcleos de inflação. Só para dar uma sequência aqui, prospectivamente, né, restam incertezas sobre a dinâmica da inflação global. Os riscos referentes a fenômenos climáticos, ou seja, o calor danado, né, guerra da Ucrânia e política internacional de preços de petróleo sugerem possibilidade de renovadas pressões inflacionárias de ofertas. Marcel, a gente trouxe essa questão, né, de problemas climáticos, a gente está, por exemplo, tendo El Ninho, alguma coisa, sempre tem o El, né? O El calor danado que está acontecendo, por exemplo, assolando altas temperaturas aqui no Brasil. Ontem a gente falou com a Júlia do Agro, dessa preocupação realmente de quebra de safra. Ainda isso não aconteceu, né? Mas se persistir também pode ser um fator que é imprevisível ao mercado financeiro, né? A gente tem o clima-tempo, as previsões de tempo, mas isso sempre pode estar mudando. Então, fenômenos da natureza não estão no pacote, mas o Banco Central também começa a olhar que os preços das commodities que bateram altas históricas do açúcar, do café, do milho, da soja, vem caindo. E isso realmente pode ser um fator positivo para a inflação, os preços diminuindo. Porém, a gente tem essa questão climática. Pegando esse gancho, eu queria dar uma olhada numa empresa do setor do agro agora, só para a gente ver como é que é o comportamento de um modo geral. Vamos pegar uma empresa, eu sei que uma é muito pouco, mas só para ter um termômetro aí, se realmente vem melhorando o preço da ação para o investidor aí estar conectado e tentar pensar se isso realmente é um bom setor para estar investindo ou não. Vamos lá. Vou pegar a Raizen, pode ser? Pode ser. Vou pegar o gancho da Júlia ontem, né? A Júlia que participou com a gente aqui no programa e deu uma aula. Toda segunda-feira agora temos a Júlia do Agro, né, participando com a gente aqui. Nossa professora de agro. Vamos pegar o gancho. A gente vê que começam já a surgir uns efeitos, né, nas ações relacionadas a esse setor agropecuário. O Marco, a gente pega aqui a Raizen, por exemplo, ela fez um topo aqui nos 4,10 e já tem uma queda aí, um fundo, né, bateu na mínima de ontem de R$ 3,70. Quer dizer, é um papel mais curto, né? A gente está falando de um ticker de R$ 4,00, não é uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce. Então, assim, não vai se alongar tanto os movimentos, mas a gente já pode pegar como percentual aí esses 4,10 que ela fez recentemente até esse fundinho de ontem, são 10% em uma semana. Quer dizer, o papel oscila bastante, né? Essa questão de agro, como você já bem colocou aí para os telespectadores, a gente tem notícia vindo de tudo quanto é lado, bom e ruim, mas essa mudança climática a gente não tem o tempo certo aí de talvez uma administração nesse calor todo que pode acabar atingindo grande parte da safra, né? A agricultura que praticamente é a maior potência do nosso PIB, né? O maior peso do PIB, e a gente vê o reflexo
aqui em uma das ações como a Raizen. Mas, por exemplo, a gente ainda não viu nesse curtíssimo prazo nenhum movimento mais... um movimento grande, um passo mais largo, tá? Tá tudo muito recente, né? Agora, como você mesmo mencionou, nata do Copom, diretores aí responsáveis já falando um pouquinho sobre essa preocupação de clima, mas ainda é cedo para a gente tomar uma grande decisão, por exemplo, em ações do setor. De qualquer forma, a gente já vê sim um leve arrefecimento. Raizen, uma das maiores empresas do setor agro, já caindo aí na casa de 10% em 7 dias. Quer dizer, um setor também que eu não tenho costume de acompanhar diariamente nas minhas operações, porém, agora aproveitando a carona da ata do Copom, eu vejo um sinal aí de monitoramento, talvez, para a gente pegar alguma oportunidade no meio do caminho. Maravilha, Marcel. Obrigado pela leitura aí dessa ação. Continuando aqui um pouco com o cenário, eu vou lendo um pedaço e vou passando aqui para os nossos comentaristas para traçar alguns panoramas de setores, como o Garuf acabou de falar do dólar, o Marcel acabou de falar de uma empresa de agro. Então, uma outra coisa que o Copom colocou na sua ata aqui, o cenário de crescimento global tem sido marcado pela resiliência da atividade e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente vem pontuando o poder de consumo lá do americano, é uma coisa que o Fed tem acompanhado um pouco mais de perto. Tudo que o Banco Central está traduzindo nessa ata, a gente sempre vem pontuando aqui no pré-market, para você que acompanha todo dia, sabe disso, né? Então, em comparação ao menor crescimento projetado para a economia chinesa. Nesse contexto, alguns membros atribuem maior probabilidade de uma moderação suave na atividade das principais economias, em particular a norte-americana, ainda que não se descarte uma desaceleração mais brusca. Por outro lado, alguns membros seguiram enfatizando os riscos de uma desaceleração sincronizada. Garuf, Banco Central brasileiro, olhando obviamente a economia americana, a principal economia do mundo, e nosso índice trabalhando aí na casa dos 116 mil pontos, trabalhou com uma queda na semana passada, foi mal, essa semana começou segunda-feira com uma queda um pouco comedida, proporcionalmente, hoje devemos ter o índice abrindo com uma outra queda, e você olhando o índice aí, qual que é o fundo? Pois é, a gente olha, está um pouquinho diferente, obviamente, o gráfico do Ibovespa com o do futuro, é normal essa pequena diferença. O futuro está um pouquinho mais resiliente, ele está se segurando aqui num suportezinho aqui em 116,100, né? Mas a gente perdendo esse suporte aqui, caso perca, tá? A gente pode ter uma medição, tá ali na casa dos 110, 111, a gente tem uma região aqui importante de suporte, uma região que foi testada bastante, essa região está na casa dos 113 mil pontos, então a gente pode ter aí pelo menos 3 mil pontos de queda, que normalmente essa região que a gente tem, como eu desenhei aqui agora, essa região que a gente tem mais consolidada, tende a ser ampliada, caso rompa. Tá? O que é difícil para o investidor, especialmente para o trader? A gente prever esse rompimento, para operar, para tradar esse rompimento, você tem que ter bastante cuidado, porque fundo de regiões laterais, de quadrantes como esses aqui, tendem a ter retomada forte caso retome. Então é importante monitorar o dia de hoje. Ontem o futuro já fechou com um sinal de alta saindo desse suporte. É um pouquinho incerto ainda para mim, Marco. Eu acho que a primeira hora ali, entre as 9 e as 10, até abrir o à vista, a gente vai conseguir sentir um pouco mais o tom, especialmente no leilão do à vista. Perfeito, perfeito. Sobre a ata do Banco Central, a redução em 0,50 foi unânime, tá? Todos os membros, inclusive o presidente do Banco Central, foram a favor de um corte de 0,5%. Parece que as coisas estão mais alinhadas por lá. O Gabriel Galípolo, que chegou aí recentemente na composição, também votou por 0,5%. Enfim, parece que o discurso lá do Banco Central, eles estão alinhados em relação à decisão do corte de juros no Brasil. Então, 0,5% o corte, todos foram unânimes aí. A gente vai continuar, né? A gente vai para o break agora,
mas a gente vai continuar na segunda parte falando um pouco mais, repercutindo a ata do Banco Central que acabou de sair às 8 horas da manhã, trazendo também informações das bolsas internacionais que continuam gerando cautela por conta do Evergrande e por conta do Fed. A gente vai trazer também a agenda do dia para você. Você vai ficar conectado com a gente às 9 horas da manhã, que tem o IPCA, um dos principais medidores da inflação. Acredito que a inflação vem um pouquinho acima. Vamos ver se vai contradizer, por exemplo, a ata do Banco Central agora espera que a inflação continue em queda, né? Alguns setores aí realmente podem sofrer algum impacto negativo. O setor do agronegócio, não vou nem falar do marco temporal das divisas de terras do plantio. Vamos falar da questão climática, né? Tarifas de bandeira verde no final do ano, diminuindo esse custo a mais. Então, muita coisa para a gente repercutir nessa terça-feira, dia 26, recheada de informações e de notícias no mercado financeiro, ajudando você a se preparar aí para o seu dia, né? Para começar suas operações, já que hoje o mercado vai ser volátil, porque tem número também nos Estados Unidos. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e logo mais a gente vai voltar com o Garuf e com o Marcel falando de muito mais mercado financeiro. Aguenta aí 2 minutinhos. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora. Eu sou Marco Prado e estamos fazendo a leitura da ata do Copom nessa manhã de terça-feira, dia 26, aqui no pré-market. Trouxemos alguns pontos aqui e para os principais pontos da leitura da ata, na verdade, né? Então, mais uma aqui para a gente já introduzir o nosso comentarista do dia, mais uma vez aqui, como sempre, Eduardo Boixá, mas é o seguinte, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, com calma aqui, para o telespectador, né, poder raciocinar juntos comigo também, porque eu estou lendo agora aqui, tá, gente? Não estava pronto, não. Então, é mais lento e por expectativa da inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Olha só.
O comitê reforça a necessidade de preservar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. E com essa leitura eu já introduzo na conversa Eduardo Boixá. O que você leu da ata aí? Você leu alguma coisa aí? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcel. Bom dia, Garufi. Tudo bem com vocês? Bom dia, Marco. Quem sabe faz ao vivo, né, doutor? Né, Marco Prado? É isso aí. A gente aprende. A ata acabou de sair, não tem jeito, né? Tem que ir lendo ela durante o programa, mas alguns trechos que eu vi rapidamente ali também antes de entrar aqui no ar, acho que dá uma ideia boa de que teremos meio durante bom tempo, né? Cita várias vezes aí alguns temores, enfim. Depende do processo de evolução de dados. Acho que a gente não terá uma evolução de dados tão benigna até a próxima reunião. Provavelmente seguiremos nesse processo aí de meio na próxima também. Mas ainda muito superficial, ainda tem muito espaço até o próximo Copom, muita água passar debaixo da ponte, obviamente. Mas meio parece o cenário mais provável para o próximo. O Garufi, Banco Central, como sempre, ensaboando, né? Daquela ensaboada. Mas ele colocou tudo na ponta do lápis ali, né? Olha, tem que preocupar com a China, a redução de crescimento da China agora, o mercado tem que ficar atento, a gente tem que olhar o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Então ele citou China e Estados Unidos, né? Uma precaução do cenário externo, né? Para ver quais as medidas tomarem aqui. Mas o Banco Central, ele salientou agora um pouco que ele enxerga ainda um processo de desinflação no Brasil. Isso é uma coisa que eu não concordo, né, pelo que a gente está acompanhando em relação a isso. Claro que tem o IPCA para sair daqui a pouco. Nessa análise, né, agora com esse problema no radar, agora eu vou começar a falar um pouquinho lá de fora para o telespectador e trazer essa análise de vocês em relação a isso. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a olhar agora, pelo menos é os dados de inflação nos Estados Unidos. Segundo ponto, a gente tem esse problema da aprovação do orçamento nos Estados Unidos, que já estava no radar e, de novo, parece trazer esse imbróglio. Tivemos já isso anteriormente, várias vezes, né? Mas o mercado não gosta disso, porque algumas coisas, né? Eu acho que são duas principais coisas. Os Estados Unidos perder a nota de bom pagador, o AAA, né, se começar a demorar muito isso, e também o Banco Central por lá operar cegas, porque não teriam os indicadores. O investidor brasileiro deve começar a se preocupar com isso a partir de quando? E qual a sua visão em relação a tudo isso, Eduardo Garufi? Olha, a gente tem... Minha preocupação, especialmente aqui com a nossa economia, Marco, é a questão de energia, né? Então a gente vê toda a questão de energia mundial, toda a questão de Rússia e Ucrânia, o pessoal lá na Ucrânia, os apoiadores já estão começando a ficarem um pouco mais reticentes nesse apoio. Então acredito muito que para a nossa economia a preocupação está muito na energia, especialmente no petróleo. A gente é um país super dependente de petróleo, tudo que é transporte, tudo que é logística aqui depende do petróleo, e o diesel, que um dia já foi relativamente barato, já não é mais. Então, falando dos Estados Unidos, obviamente os Estados Unidos não gera só uma marola aqui, se a coisa for feia lá, vai ser feio aqui também. A gente tem inclusive um S&P futuro hoje já bastante, já indo para um patamar, agora melhorou um pouco, 0,40 de queda, e só que ele tem um sinal muito feio, Marco, o S&P, que para o telespectador... Se quiser compartilhar aí, se puder, Garufi, manda bala, vamos compartilhar. Importante já, você falando e traçando para nós. Estamos falando do S&P, né, Garufi? Esse é o S&P, para a audiência, o S&P é o índice americano. Os Estados Unidos tem vários índices principais, índices de ação. O S&P é o principal deles, ele compõe as 500 maiores capitalizações da Bolsa Americana, então ele realmente é um indicador muito forte da economia. A gente tem aqui uma linha que é a média de 200 dias, esse aqui é um gráfico diário, ele já perdeu essa média dos 200 dias, a última vez que aconteceu isso foi em março, tá? E está um pouquinho mais preocupante dessa vez por causa da perna, da força dessa queda, que pode estar gerando algum tipo de ampliação, talvez para a região dos 4.100, 4.200 pontos.
isso acaba gerando um impacto como um todo, porque quando a gente olha um S&P, tá? Eu vou até dar um zoom aqui para o pessoal poder ver aí de casa e da onde estiver assistindo aí com mais pertinho, tá? A gente tem agora o S&P, ele é um índice que opera 24 horas por dia, 23 horas por dia, ele fica só uma hora fechado, dali das 6 às 7 mais ou menos no nosso horário, e ele costuma gerar um impacto forte aqui. Se a gente tem mesmo questões positivas, nós que somos traders, né, Marco, Boechat, todos nós quatro aqui, a gente sabe que o S&P, quando ele está forte para baixo, mesmo que o Brasil tenha notas positivas em qualquer assunto, a gente tem dificuldade de ter um índice muito solto e leve. Ele fica brigado, ele fica bagunçado, fica difícil de ir para qualquer lado. Apesar de que ultimamente o nosso índice conseguiu ter dias muito bons mesmo com o mercado lá fora ruim, mas eu tô um pouco preocupado, na verdade, com esse S&P armando esse pivô aqui de baixa. Pode gerar aí mais algumas semanas aí negativas e pode trazer o nosso Ibovespa justamente lá para o 113. A gente estava falando agora há pouco, Marco. Eita, 113 mil pontos. Agora a retificar uma coisa, viu, Edu? Nós somos trader, o Boechat é gestor, é outro patamar. Entendeu? É outra coisa, é outra esfera, é outro mundo. Esquece, entendeu? Não dá nem para comparar, não limpa a sola do sapato. Mas vamos lá. E o Marcel aqui, enquanto a gente está falando aqui, ele fica fazendo selfie aqui. O Marcel está mais preocupado em postar no TikTok depois do que passar informação. Marcel, se controla aí. Vamos falar do petróleo, Marcel. Aproveitando o gancho do Boechat, lá do S&P, como é que está o petróleo e a cotação hoje do petróleo? Porque é uma commodity que, inclusive, o nosso Banco Central aqui, na sua ata, se preocupa. Sim, e perdemos a aposta, né, Marco? A gente falou de petróleo a $100 o barril, mas parece que quando vai chegando perto dessa nossa meta de aposta, ele vai se distanciando, né? Impressionante, né? O Brent cai agora a 0,66 a $92,67. Eu vou deixar aberto aqui. Esse gráfico, ele não é o próprio Brent que eu tenho visto aqui nos sites internacionais de cotação, tá? Então eu vou jogar aqui um espelho do Brent, só para a gente ter aí como base uma figura gráfica para começarmos a entender essa curva aqui, né? A gente viu o Brent nos últimos pregões caindo um pouquinho, né? Banco Central também muito de olho no preço do petróleo, isso aí mexe o todo, mas a gente vê praticamente nos últimos 4 dias, ali 5 dias, uma queda pouco menor aí, um pouco inferior a 4%. Tá? A gente vê também Petrobras no gancho caindo, tanto quanto, apesar de Petro ainda estar num caminho forte e um viés de alta, o petróleo ele tem ajudado, pelo menos Petrobras. Vou aproveitar a Petro, tá, Marcão? Não tem como não falar de Petrobras pegando o gancho de barril de petróleo, mas a gente vê ainda a Petrobras ainda firme, porém andando de lado com o barril, né? Claro que a gente tem outros motivos e razões para os movimentos da ação, mas petróleo aí parece que não gostou muito aí desses últimos pregões de queda, fez um fundo. Eu não tenho muito palpite, mas também não vejo o petróleo correndo muito para baixo, não. Perfeito, Marcel, obrigado. Aproveitar um pouco agora, sair um pouco daquela da conta exata, né? Vai subir, vai cair, vou falar um pouco do feeling, né? Ô Boechat, pelo seu feeling, será que a gente vai ter uma semana difícil para a economia americana, por uma questão ali do orçamento da dívida ainda, se enrolar até o dia 1º de outubro, em experiências passadas? Porque a gente já, né, à medida que vai chegando perto, o mercado vai ficando meio com a pulga atrás da orelha. Cara, teve um ano que eu perdi muito dinheiro com esse negócio. Não sei se foi um ano que era o Obama, 2011 talvez, eu não tenho certeza do ano. O mercado piorou bastante com esse negócio do teto da dívida. Então sempre fico muito ressabiado com isso aí, aquele negócio da história do cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então é mais ou menos isso. Fico bastante ressabiado com isso. Acho que o 10 anos é o driver do mercado, piorando, tá, né, piorou mais um pouco ontem. Acho que aí pode vir uma piora significativa do mercado. Porém,
eu acho que graficamente a gente já tem alguns pontos de reversão sendo montados. Eu vou discordar um pouco do Garuf ali, eu acho que tem alguns pontos de reversão sendo montados no gráfico que não me deixam ficar vendido no S&P mais. Prefiro ficar zerado, apesar de eu achar que, né, a gente está no meio da tendência, eu não estou a fim de pegar essa faca caindo, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa agora, eu compraria. E olha que eu sou um dos caras mais Zé Nuvenzinha do mercado, aquele cara que sempre acha que o mercado vai piorar. Mas eu acho que a gente está com alguns pontos de reversão ali importantes. Não, perfeito. Acompanhar, porque isso aí deve, né, trazer um movimento talvez um pouco diferente lá na economia dos Estados Unidos por conta disso. Se bem que os treasuries aqui, deixa eu só confirmar, os juros lá nos Estados Unidos têm trabalhado, pelo menos amanheceu, estava em queda. Deixa eu puxar direitinho aqui para nós, para trazer a informação correta para o nosso telespectador, que amanheceu nessa dia 26, terça-feira, acompanhando aí a ata do Banco Central e várias indicações aí, né? Vários indicadores, na verdade, que sairão ao longo do dia. É isso aí. Juros de 10 anos, uma queda um pouco forte hoje, hein? Juros de 10 anos caem mais de 1%, o que é bom para o dólar, né? Teoricamente, o dólar olha muito esses juros para quem opera o câmbio. Mas o dólar sobe perante seus principais pares ali, como, por exemplo, ele sobe perante o peso mexicano, perante a lira turca, perante o rublo, perante o rene sul-africano, perante a libra. Então o dólar subindo aí no mundo inteiro. Devemos ter um dólar para cima acompanhando seus pares nessa largada. E pelo que eu estou vendo pelo que a gente acabou lendo na ata aqui, não vejo muito fator positivo não para o mercado se empolgar, né? Com essa leitura da ata, pelo menos para quem está esperando os juros, o que pode ser para a Bolsa. Depois eu quero trazer isso para vocês três aí pontualmente, começando com o Garuf. Antes, só quero falar um pouco da agenda do dia, o que você pode esperar para a agenda de hoje. A gente vai ter o Lula, está falando agora aqui 8h30 da manhã, ele vai falar num programa Conversa com o Presidente. Conversa com o presidente Lula ia falar aí, né? 9 horas da manhã a gente tem o IPCA 15, um dos principais medidores da inflação, e às 10 horas o Gabriel Galípolo, que é um dos sucessor aí, né, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo menos é o que tudo indica, vai palestrar num evento aí no Safra Brasil. Eu sou completamente contra esses eventos aí, presidente do Banco Central, membros do Banco Central. Para mim, tinha que ficar tudo trancado em casa, não pode falar nada. Vai falar coisa no mercado aí, vai trazer um burburinho, a gente fica posicionado, só paga a conta, né? Depois a gente tem ao longo do dia aí, nos Estados Unidos, que é um indicador importante que vai sair, o confiança do consumidor, isso às 11 horas da manhã. Duas coisas, Garuf. Os caras do Banco Central ficam falando ao longo do dia aí também, pra gente que opera mercado é ruim, né? E sobre também essa leitura do Banco Central da ata aí, você acha que muda algum panorama para a Bolsa hoje? Não, acredito que não. Eu estou um pouco... O futuro do índice versus o Ibovespa me deixou um pouco em cima do muro do que vai acontecer. Acho que não muda muito não, Marco, essa interpretação, está todo mundo mais ou menos no mesmo acordo com a interpretação, né? Então, hoje tem que tomar cuidado, porque apesar dele ter feito um pequeno sinal, o Ibovespa, de poder montar algum movimento mais para baixo, o futuro não fez. Então, a maneira que o contrato futuro se posicionar, a gente vai conseguir ver o que vai acontecer de fato, o que pode acontecer ao longo do dia. Sempre tomar cuidado que os futuros, muitas vezes, especialmente o índice, ele talvez abra, faça um movimento de alta, ou até abra alto, dê um tom ali de uma reversão, de um movimento para cima e venha à vista e puxa todo para baixo. Isso acontece bastante. Então, tomar bastante cuidado, não duvidar muito de reversões no intraday hoje. Podem ter movimentos aí com reversões. Acredito que possa ser um dia de tendência, Marco, por todo esse tom que tem, com S&P também querendo se movimentar lá fora. Acredito que possa ter um dia de tendência. Deixa eu retificar aqui, não é presídio, é presidente, tá? O presidente Lula tá falando agora na conversa com o presidente às 8h30 da manhã. Renata já puxou minha orelha aqui no ponto. Que não pode demorizar não, viu? Ela manda mais em mim do que a minha, Boixá. Boixá, eu quero aproveitar que você está aqui no seu tempo aí no seu tempo de 30 minutos que você participa conosco, para falar justamente essa questão aí sobre a leitura do Banco Central, essa ata que a gente que trouxemos aqui. Você vê isso como
um sinal até positivo para o Ibovespa, já que a gente está falando de um condicionamento, de um corte de juros menor, e quando a gente tem um corte de juros menor, isso talvez favoreça, na teoria, a renda variável. Se bem que, né, o Brasil está olhando outras coisas. Mas dentro dessa ata da leitura, você consegue imaginar um comportamento para a Bolsa hoje e qual setor se beneficiaria com essa ata ou não consegue ver nada? O Marco é ótimo, né? O cara que é solteiro é fantástico, né? Ele não tem ninguém que manda nele, é a liberdade pura. Ele não consegue achar quem manda nele. É um negócio de pessoa que manda em mim, quem manda mais em mim, quem manda mais em mim, não sabe, não tem. Sobre o mercado, acho que a ata pode... Realmente, eu não acho que vai fazer preço, acho que é muito em linha com um comunicado pós-Copom, acho que não deveria fazer preço, a menos que eu tenha perdido alguma parte ali, né, que eu não tenha visto. Enfim, vou dar uma olhada com mais calma quando sair daqui. Sobre o mercado, acho que deve abrir caindo, né? O S&P caindo, as bolsas lá fora caindo, moedas piorando, o DXY tá no nível mais alto, né? O dólar contra as moedas, né? O DXY é a cesta de moedas, uma cesta de moedas contra o dólar, está no nível muito alto, né? O nível mais alto dos últimos meses aí. Mais um dia que o dólar ganha valor, então espero uma abertura pior do mercado, com minério de ferro caiu durante a noite também na China, muita notícia ruim vindo da China de setor imobiliário enrolado, enfim, acho que esperaria uma abertura pior do mercado, mas é que negócio, a abertura pode acontecer qualquer negócio, e muito em linha aí com o que o Garuf falou, depois que o mercado abre às 10 é que a gente realmente separa, né, os homens dos meninos, depois que o mercado abre às 10. Então, até lá é muita pancadaria, mas muita transpiração e pouca inspiração. Mas acho que deveria abrir caindo. Ô Marcel, você opera depois das 10 ou você faz abertura aí? Ô Marco, eu sou meio dividido. Atualmente, após as 10. Eu prefiro, o mercado fica um pouco mais direcionado, né? Pegando aí a carona com o Boixá e o Garuf. Eu acredito em bolsa abrindo um pouco mais acentuada para baixo e o mercado seguindo o viés de ontem. Tá? A gente viu ontem, se for possível, Marco, colocar até o dólar no radar. Claro. A gente fez nós traçamos, eu tracei no caso algumas resistências ali, alguns pontos de dólar que acabou atingindo com sucesso, né? A gente ontem nós jogamos aqui na moedinha 4.960 para cima, né? Isso, quando nós falamos no programa, o dólar estava mais ou menos 40 pontos para baixo, a gente estava no suporte ali dos 4.936. Acredito que com essa ata de Copom, enfim, o rumo pode ser contínuo. Agora, é claro, tem que abrir a porteira lá nos Estados Unidos, eles que ditam a regra do jogo, né? Os americanos têm muito fluxo aqui de capital, tem gente que não sabe, né? Parece que tem muitas pessoas com conta aberta nas corretoras que não leem os relatórios, né? Mas a gente tem até relatório de fluxo de entrada e saída de capital estrangeiro. Então, enfim, isso aí já dita que abriu lá fora, aqui a gente tem um pouco mais de força no viés, independente dos lados. Eu vou ser ousado, hein? Abertura do índice hoje, 116,650. Ó, travei. 116,650 abertura do índice hoje. Vamos ver. Ó o chute, ó. Olha pro tempo aí, vai o vento e vai que vai. Ô Garuf, você também opera depois das 10 ou você 9 horas faz abertura? Eu gostava de fazer abertura, mas agora estamos aqui no programa, na função, então só opera depois das 10. Eu opero, na verdade, depois das 10h30. Eu gosto de operar com o mercado à vista nos Estados Unidos aberto. Então, e às vezes é 11h30, às vezes é 10h30. Não sei se vão inventar de novo o horário de verão, não vão? Se voltou o horário de verão, eu não estou sabendo. Ainda não, porque eu saiba não. A depender se tem ou não tem horário de verão lá fora. Então tem que lembrar, o mercado à vista no Brasil abre às 10 da manhã. O mercado à vista nos Estados Unidos abre às 9h30, horário de Nova York. Então a depender de como está o nosso fuso horário, normalmente 10h30, se eles estão no horário de verão, pula para as 11h30. Se a gente está junto com eles no horário de verão, chega a pular para 12h30. Sim. Ou volta para as 10h30. Tem um rol ali de horários, mas geralmente 10h30, Marco. Pô, mas é verdade, quando tem horário de verão aqui, lá, a bolsa abre 12h30, abre 12h30. E aí, pacientemente, você espera para operar só depois da abertura de Nova York, é isso?
Sim, e é interessante isso, acho que é uma coisa interessante para falar para quem faz operações intraday. A diferença de horário de abertura do mercado americano afeta o índice futuro, tá? Então, muitas vezes tem alguma coisa acontecendo lá. Vamos dar um exemplo dos principais indicadores que tem nos Estados Unidos, o payroll, por exemplo, e outros indicadores que mudam com o horário de verão e às vezes afetam um pouco o futuro, tanto do dólar quanto do índice. Eu prefiro, Marco, eu espero abrir, até porque eu opero também lá fora, operações lá nos Estados Unidos, eu opero o próprio S&P, o Nasdaq, e além de algumas coisinhas aqui. O índice não andou muito legal, né, Marco? Outro dia eu conversei com o pessoal da B3, pedi para ver se eles não davam arrumada nesse índice futuro aí, mas ele não andou muito agradável para o intraday, não. Calma que o índice logo a perspectiva é de operação de um tempo maior nos futuros aí, né? Bolsa estender a carga horária dos mini contratos, pelo menos de índice futuro aí de dólar, pelo menos é um estudo da Bolsa. Eduardo Boixá, você que não trabalha de segunda e não trabalha de sexta, e trabalha até ao meio-dia de segunda a terça, de terça, quarta e quinta, que horário que você costuma operar? É brincadeira, Boixá. Que eu sei que você joga golfe, mas de sexta-feira você joga golfe, vai, isso você faz. Poxa, Deus é pai, não é padrasto, né? De vez em quando a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Mas com relação ao mercado, eu gosto de me resolver até o meio-dia sempre, cara. Óbvio que de tarde pode continuar alguma coisa, mas normalmente à tarde a volatilidade cai. Eu, ao contrário dos outros universitários aqui na plateia, aqui, eu gosto de pegar a abertura ali, nem tanto às 9, mas ali 9h15, 9h30, eu acho que o mercado já tem alguma tendência. Normalmente tem muita arbitragem que pode ser feita, tem muita coisa descorrelacionada no início do dia que depois volta. Eu acho que tem bastante dinheiro logo na abertura. A abertura ela é diferente, né? Tem muita gente interessada na abertura. Né? Então, muitas vezes, eu já fiz isso em grandes estruturas, a gente força uma abertura para um lado ou para o outro, porque a gente está posicionado, né? Então força um pouco a abertura um pouco para cima, ou força a abertura um pouco para baixo, e isso é uma bobagem, porque depois o mercado acaba indo para onde tem que ir, né? Então eu acho que tem algum dinheiro a ser ganho aí no mercado antes mesmo da abertura do Ibovespa no Brasil. Ô Edu, aproveitando a sua parte final aqui, que você está conosco, a gente tem confiança no consumidor dos Estados Unidos e o IPCA, 9 horas da manhã, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí. O que a gente vai olhar, o que o investidor aí deve se preocupar e algum spoiler que você tem, alguma recomendação ao longo do dia? Hoje no mercado brasileiro, principalmente no câmbio, eu acho, é um dia diferente, né? Eu mencionei isso, inclusive, no meu programa do Market Surmap, que eu faço segunda-feira aqui no YouTube da Active. Normalmente, quando tem dia de IPCA, vencimento de futuros, Copom, são dias-chave aí, porque são dias que o mercado desbalanceia, descorrelaciona. Então hoje IPCA 15 é um dia normalmente interessante para o mercado também. Normalmente tem mais volatilidade, logo na abertura então, que tem menos volume. Eu acho que tem que ficar bem esperto na abertura hoje sim. Você está com a sala ao vivo ainda, Edu? Não, descontinuamos. Estou com um programa Estou com um programa do Market Surmap toda segunda-feira de manhã aqui no YouTube da Active. Uhum. Aí terças, quartas e quintas eu participo aqui com esse belo exemplar da espécie humana chamado Marco Prado aqui do Pré-Markets. E terça-noite a gente tem um programa do Conexão Mercados. Aliás, hoje bem legal, hein? É isso Gravamos que eu ia falar. ontem. Muito legal a Paola Mello, né, da GTI, Administração de Carteira, de uma asset chamada GTI. Muito interessante ficou a conversa com ela. Exatamente. Então você hoje às 21 horas, Conexão Mercados, um programa que nós começamos recentemente, e a entrevista que vai rodar hoje a gente gravou ontem com a Paola Mello, foi bem bacana, olha, uma surpresa positiva. Um papo descontraído, ela é empreendedora, manja muito do setor a gente falou de um monte de coisa, setor de construção, setor do varejo, bem legal, muito fundamentado o assunto, né, Boixá? Foi bem bacana. Não senta em cima do muro. Hoje, não senta em cima do muro, não. Em cima do muro. É skin the game ali, e falamos aí do mercado e vai passar hoje às 21 horas. Eu e o Boixá conduzimos esse programa. Edu, quero agradecer demais a sua participação, te espero amanhã. Bom pregão para você, boa abertura aí, foca nas operações, tá?
Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Marcel. Valeu, Garufi. A gente se vê. Valeu. Bom dia a todos. Obrigado. Falamos aí com o Eduardo Boixá no Twitter, o Eduardo Boixá 5 também, dá uns toques no Twitter lá, para quem é de mercado, passa a acompanhar. Depois eu quero compartilhar as redes sociais, e até do Garufi também, que o Garufi faz um trabalho muito bacana voltado para o trader, né? Você que opera mercado financeiro, isso tem toda uma... Fui no lugar dos caras lá, é um show de bola, parece uma nave espacial, computador para tudo quanto é lado, bem bacana. Mas depois ele compartilha com a gente no último bloco, em que nós trouxemos a leitura da ata do Banco Central, falamos aí, né, dessa repercussão da ata, o porquê que o Banco Central justificou o corte de 0,5 ponto, foi um consenso unânime, todos os membros do Banco Central brasileiro foram a favor de um corte de 0,5%, e aí não disseram, mas na verdade trouxeram uma palavra um pouco contracionista, e agora, né, todo mundo vai ficar lendo a ata, pegando nos detalhes ali, tentando ou pensando no qual será a próxima reação do Banco Central referente aos juros, qual será o corte. Aparentemente a gente imagina 0,5%, né? E como é que a renda variável vai se comportar? Será que nosso índice vai abrir com viés por conta dessa ata? A gente tem daqui a pouquinho, voltando no intervalo, o IPCA 15, que é um dos principais medidores da inflação. Segundo o Banco Central, na sua ata, a inflação vem caindo gradativamente, mas o IPCA vai mostrar, realmente confirmar se o Banco Central aí está de acordo, né? Se ele está fazendo essa leitura de acordo. Mas no segundo bloco, dia em que as bolsas operam em queda, por conta de um temor de novo, a Evergrande no radar desde ontem, lá na China, 2 dias de quedas consecutivas, e a Europa também trabalhando em queda. Nessa terça-feira, dia 26 de setembro, o ano está acabando, mas professor Raimundo, VaptVupt, a gente já volta com a terceira e última parte do pré-market, aguenta aí. Que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui com o pré-market no canal da BMC. Estava olhando aqui o IPCA, estava pescando aqui, o Gabriel já... voltamos.
Bom, estamos aqui com Marcel Martins, Eduardo Garuffi, eu sou o Marco Prado, trazendo as informações nesse dia 26 de setembro sobre o mercado financeiro, as principais notícias. Já falamos da ata do Banco Central nos 2 blocos anteriores, estávamos com o Eduardo Boixá, né? China com uma perspectiva, um viés negativo, mais uma vez, amanhecendo aí, derrubando as bolsas do mundo afora. As bolsas asiáticas fecharam em queda, no bloco europeu em queda, as bolsas americanas caindo, e o nosso índice abriu no preço de... Deixa eu ver aqui, Marcel. É muita conta, Marcel. Olha, eu falei 116,650? Isso. A abertura foi 116,600. Então, quem que pagou o moço? Eu errei por 50 pontos da abertura, hein, Marcel? Tô ficando bom, viu? É isso aí, o índice abriu com uma queda. Marcel e Garuffi, o dólar, uma alta de 0,18%, mas o dólar tá com um cara que vai para R$5 hoje, viu? Tá. Tomar cuidado. E o índice com uma queda aí praticamente dentro dos eixos. Eu vou trazer agora para o telespectador, e já quero que o Garuffi, né, também comente isso. O IPCA 15 saiu. Olha o Banco Central, a ata do Banco Central, ele avisou que a inflação vem caindo cada vez mais e veio abaixo da expectativa. Mas assim, muito baixo, é isso? Muito baixo mesmo. Eu não estou conseguindo abrir aqui, tá? Que eu não estou chegando. Mas beleza, o anual está dando para mim aqui. Eu estou conseguindo puxar anual. A projeção era 5,01, veio 5 redondo. Ou seja, 0,1% abaixo da expectativa, e parece que o mensal vem em linha. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas é isso mesmo. Não, veio 0,35, um pouquinho abaixo. Ou seja, o Banco Central, né, em sua ata, comunicou que a projeção de inflação vai cair muito lentamente. E o Banco Central aí, ó. Banco Central é Banco Central, hein? Então o IPCA mostrando que a inflação do Brasil vem caindo um pouquinho mais. Isso poderia repercutir um pouquinho mais positivo para a Bolsa, né, Garuffi? Bom, né? Boa notícia. Se isso pode sim, porque se a gente vê um Banco Central reduzindo juros, deixando a economia ficar mais expansiva, se crescer de fato, a gente vê uma renda variável mais forte, até porque o dinheiro vai saindo da renda fixa, vai indo mais para a renda variável, o dinheiro busca rentabilidade, e busca rentabilidade com o menor risco possível, melhor relação de risco-retorno. Então, quando começa a diminuir o retorno da renda fixa, eventualmente, naturalmente, a renda variável tende a melhorar, Marco, até porque o dinheiro não vai trabalhar só na bolsa, né, nas ações, o dinheiro vai trabalhar também nos negócios e em outras empreitadas da economia real. O dinheiro começa a ser injetado mais, porque o retorno da renda fixa eventualmente já não vai ser mais aquele que a turma gosta. Quando está 10, quando está 12, 13, 14%, difícil competir com a renda fixa, né, Marco? Não tem como, né? Covardia, né? O pessoal corre para algumas outras coisinhas, fundo imobiliário, tentar diversificar de alguma outra forma, mas todo mundo ali tentando ter um resultado, um lucro muito, ou melhor possível, dentro de um risco menor, né? Que acho que essa é a grande pergunta, essa é a grande dúvida, né? E a grande preocupação do investidor. Última notícia aqui no Brasil, eu queria falar só uma notícia que eu li ontem sobre o fiscal de precatórios, né? Então, que o ministro da Fazenda, o Ministério, na verdade, né? O ministro da Fazenda, ele pediu ao STF que classifique a parte da dívida dos precatórios como despesa financeira. Então, o que retiraria, né, essa despesa da meta de resultado primário. Um dos julgamentos aí em andamento permitiria a quitação imediata de 95 bilhões de reais. O Ministério também permitiu, né, que o STF julgue, ou pediu, né, julgue com urgência a imprevisibilidade no tema. Assim, a pasta poderia quitar os valores com a abertura do crédito, uma abertura de crédito extraordinário. Outra coisa também, né, a gente está vendo aí que o Banco Central brasileiro, o governo está correndo de tudo que é lado para poder tentar passar essa parte fiscal, Marcel. Ainda no radar, acho que o mercado subiu muito, não só por questão também, lógico, de China, Estados Unidos, mas ainda não resolvemos essa questão tão importante para a economia brasileira.
Exatamente, Marco. Fiscal ainda é um pesadelo, né, que a gente vive. Esse assunto não vem de agora, né? Vem de longa data. Nessa última transição de governo, a gente não viu nenhum resultado de curto prazo. Parece que agora, passados o primeiro semestre do ano, que o governo está querendo mostrar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de conduta e equilibrar esse fiscal que está difícil de ser alcançado. Pois é, fiscal no radar ainda, né? Ainda mais um pouquinho, falando dessas questões aí, depois quero trazer para o Garuf, ajudar a gente no setor financeiro, né? A gente está falando de precatórios aí. O Banco Central brasileiro, ele tem justamente aí se preocupado com essa parte fiscal. Por exemplo, alguns bancos aí, né, que estão fazendo um movimento, por exemplo, a contratação de crédito para antecipação de saque, por exemplo, de aniversário, no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Esse movimento disparou nos bancos, aí, a volume de total de empréstimo até o início desse mês já superou uma marca de 3 bilhões. O volume de crédito aí todo do ano passado, esse foi o volume de crédito totalitário do ano passado, né? Então, o total de recursos que foi de 46 bilhões aí. Então, um movimento, um mecanismo que as pessoas estão tendo aí para fazer esses saques antecipados. Feito isso, esse movimento do setor financeiro, eu queria que o Garuf desse uma analisada para a gente na ação junto à ação do Banco do Brasil, Garuf. Como é que está esse papel? E na sequência eu já falo por que a gente vai estar olhando essa ação do Banco do Brasil, porque na verdade o Conselho, eu vou trazer agora, né? O Conselho Administrativo do Banco do Brasil, ele elegeu aí Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, para atuar como presidente do colegiado durante o mandato. Então estamos tendo troca de peças lá no Banco do Brasil. É uma ação de banco que despontou de forma muito positiva nesse ano de 2023. Em que pé que está, que patamar que está e o que você consegue avaliar, Garuf? Contraiu bastante a volatilidade do Banco do Brasil. O papel ele vinha nos gráficos diários aí com um movimento, com uma tendência de alta bem bacana, um canal, né? E nos últimos 2 meses, especialmente, a gente tem um movimento que está bem lateral, bem na casa dos 46, 48, bem pequenininho, faixa de R$2. Interessante agora, porque agora ele ficou realmente num ponto mais baixo. Então, fechamento de ontem, tá? Colocar um pouquinho maior a tela aqui no diário, tá? Fechamento de ontem, a gente tem um fechamento dentro de uma região baixa, tá? Média de 200 dias, tá? Região baixa do papel. Quem quer acumular Banco do Brasil é baixo por enquanto. O que eu quero dizer que é baixo por enquanto? Não perdendo essa região do fundo aqui, inclusive bem parecido, né? A gente vê bem parecido com o que o próprio índice futuro veio montando, tá? Então, Marco, assim, não tem mais a tendência que a gente tinha até ali fim de junho, tá? Se a gente dá uma olhada aqui no semanal dela, você consegue ver isso muito claramente. Você via semanas, olha, a gente consegue ver desde 2022, a gente via semanas muito boas, regiões muito boas, e agora olha como comprimiu, olha como está pequenininho. Então o cuidado, Marco, com o Banco do Brasil é em querer prever um próximo forte movimento, porque esse tipo de compressão de volatilidade, ele pode tanto dar um gatilho para movimentos corretivos mais abaixo, tá? E a gente tem alvo no semanal, a gente tem aqui 43,50, caso ele dê esse gatilho para baixo, e tem também 49,60 aqui, que é um alvo bom, perto aqui dessa máxima, para um alvo superior. Eu preferiria ainda, tá, ir mais para o lado de cima, até porque ele está agora numa região baixa, você consegue ter um stop curto. Se você quer fazer um swing trade, uma operação curta, você consegue ter um stop bem curto, tá? Preferiria ir para esse lado por hora, Marcou. Ô Garuf, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho alguns outros amigos que são grafistas, e perguntar para o Marcel também. Eles operam também o mercado internacional, igual você opera. E segundo o relato deles, né, eles acreditam que o gráfico faz muito mais sentido operar o mercado dos Estados Unidos do que o brasileiro, porque o mercado brasileiro é um mercado muito mais inconstante. E como a economia americana é uma economia mais tradicional, os movimentos não são tão violentos, estou falando igual o penny stock, por exemplo, né, que são os papéis ali
praticamente de segunda linha dos Estados Unidos. Então, operar os ETFs, S&P, Nasdaq, Dow Jones, os gráficos obedecem mais a essas ferramentas. Isso é verdade, Garuffi? Depois queria que o Marcel desse a opinião dele. Interessante, Marco, porque ontem lá no SST, lá na comunidade, conversando com o pessoal, eu estava mostrando performance de índice versus o S&P, que são, de fato, os dois índices, o Brasil e o de lá, e a gente vê o S&P mesmo sendo já mais fácil do que o índice. Por quê? O Brasil, ele tem, historicamente, a gente vê isso no Ibovespa, movimentos mais canalizados. O que é um movimento mais em canal? É um movimento mais de sobe e desce muito profundo. As tendências... Desculpe, as tendências, elas têm dificuldade de se manter por muito tempo, uma tendência forte. Aqui no Brasil, a gente tende a ter correções muito profundas, Marco. Isso vem também por causa das ações, todas as incertezas econômicas. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, ações blue chip nos Estados Unidos, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, são mais fáceis de operar, porque aonde se faz mais dinheiro é em tendência. E o grande desafio aqui, Marco, é que quando a gente tenta engatar e entrar numa tendência aqui no Brasil, a gente tende a ter correções muito grandes, que se a gente quer realmente capturar uma tendência de longo prazo, a gente tem que suportar, aguentar correções muito grandes. E o que acontece com isso? A gente acaba não tendo um perfil de risco tão bom, a gente tem que colocar um stop muito longo. Nos Estados Unidos, tendências elas duram muito tempo, com stops muito curtos, o que permite que você consiga aplicar um risco maior, ou seja, buscar um retorno maior com um risco muito mais curto. São tendências mais fortes por mais tempo, em resumo, Marco. Aproveitando que você já comentou, queria que você falasse para a turma que está nos assistindo, esse time aí que vocês têm de suporte do Esquadrão, aonde podemos encontrar. Se quiser me encontrar, a gente opera junto todo dia lá, sst.trade, só digitar isso lá no teu navegador, você chegar na nossa comunidade, tudo gratuito, você consegue operar com a gente, trocar ideia, todo dia eu tô por lá, tá, Marco? Importante fazer sst.trade, só isso. Importante fazer esse jabá, porque você se dispõe tanto no tempo aí para estar com a gente, obviamente a troca é poder te dar essa visibilidade. Legal. E que as pessoas encontrem, pessoas que estão conectadas com a gente aqui todos os dias. Só um ponto, né, que a gente está falando, você falou dessas operações aí, desses papéis que citou a Amazon, né? Para quem opera o giro diário, né? Esses papéis, eles tendem a ter um movimento um pouco diferente. Geralmente as pessoas, que é a grande parte que assiste o nosso programa também, que é aquele investidor que coloca um position trade, que é aquele cara que investe por um tempo maior, o interessante é procurar ações mais descontadas, né? O Garuffi falou nessa questão de um papel que consolida, que segue mais a linha, que segue mais uma tendência, mas para quem quer colocar um investimento num prazo maior, o interessante é colocar em ações que estariam descontadas, porque o prêmio seria muito maior. Marcel, vou até olhar para ele aqui, vou até virar olhar para o Marcel, já fez o TikTok aí já, Marcel? Já. Que ele até olhar para ele ali, já fez o TikTok? Marcel, você acha que você que também opera por gráfico, se você opera a bolsa lá, se você opera algo lá fora, igual a Garuffi, e o que você acha desses movimentos de bolsa brasileira para a bolsa americana? Vamos lá. Eu acho que a minha opinião ela é bem comunitária. Todo trader tem quase a mesma opinião, apesar da opinião ser individual. A gente fala que o mercado norte-americano, Marco e telespectador, ela é mais direcionada, tá? Então, lá não tem tanto sopro, tanto vento quanto aqui no Brasil. A gente não está falando de volatilidade, mas essa discrepância de movimentos do preço, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, qualquer tweetada, a gente sabe que os mercados são um pouco generalizados, todos dependem da oferta da compra e da venda, enfim. Só que no Brasil, aqui, qualquer murmúrio, a gente sofre grandes impactos. Já nos Estados Unidos, de fato, o trade ele é mais direcionado, o fluxo é maior, a liquidez é maior. Eu estava comentando recentemente que nós temos ações listadas na Bolsa Norte-Americana de cemitério, de posto de gasolina, né? Coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Tá? O mercado praticamente foi criado lá, né? Wall Street ainda manda no mercado financeiro,
no sentido de maior potência, né? Então, eu acredito que nos Estados Unidos, o investidor, o trader, ele tenha movimentos mais claros, tá? Enquanto aqui no Brasil, da meio-dia a meio-dia 15, tudo pode acontecer, tá? De novo, isso também pode acontecer lá, mas menos provável. Então, é muito mais provável incertezas na nossa bolsa local do que, por exemplo, no mercado norte-americano. Então, eu acho que a diferença ela é nítida, principalmente para quem tem experiência. Maravilha. Marco, deixa eu dar uma explicação rapidamente. À vontade. Por que isso acontece, tá? Estados Unidos, historicamente, tem juros baixos e as pessoas precisam aplicar dinheiro. Tá? As pessoas precisam colocar em algum lugar. Existe o plano de aposentadoria do americano, chama 401k, eles chamam de 401k, quando você ouvir isso, é o plano de aposentadoria. Ele é gerido por diferentes empresas, tem diferentes empresas que gerem a pensão das pessoas e, majoritariamente, isso está no mercado acionário. Então, imaginem uma pancada de fundos, de gestoras nos Estados Unidos, que pegam o dinheiro da vovó, né, que ainda não é vovó, da mulher, do homem trabalhador que está ali guardando para o futuro e coloca no mercado acionário. E esses tipos de fundo, eles podem só comprar, eles não podem operar vendidos. Então a força, a pressão de compra nos papéis lá é naturalmente mais forte que aqui, porque todo mundo tem ação nos Estados Unidos, queira ou não. Então você tem 300 milhões de pessoas que de uma maneira direta ou indireta estão comprando ações recorrentemente, isso faz o mercado ser mais forte. Essa é uma das principais razões, Marco. Queria explicar porque eu acho que é legal entender o porquê, não é só uma questão de economia, é uma questão de economia, né, Marco? O juros ser baixo, lá não tem a renda fixa que tem aqui, né? A gente é bem resiliente. Imagina os caras conviverem com a inflação que o Brasil já teve, né? Picos de inflação. Jamais, a inflação dos caras lá 18%, o nego endoidou. Agora o pessoal endoidou. Agora, quando você está falando aí de com juros aí de 5,25%, uma inflação de, sei lá, 4% ao ano, para já é muita coisa também. Então é cultura diferente, como você mesmo disse, Edu, o americano já nasce pensando em previdência, pensando em investir, e o investimento para eles de mercado financeiro, de ação, realmente é investimento, não é risco, né? Culturalmente falando, claro que corre o risco, como qualquer companhia, qualquer empresa, né? Pode oscilar no preço da cotação, mas o americano ele tem a bolsa, a renda variável, como investimento de verdade. Então ele coloca ali e gradativamente, como o Eduardo Garuffi muito bem pontuou. Eu vou me despedir primeiro do Marcel, vou continuar com o Garuffi aqui para a gente falar um pouco mais do mercado da Bolsa aqui, porque já operou o mínimo aqui, já chegou a bater abaixo de 116 mil pontos. Marcel, última dica aí para o que acompanhar no dia de hoje e como devemos proceder no dia de hoje. Bom, esperar o à vista, eu esperaria o à vista, apesar de saber operar nas duas pontas, abertura e abertura de à vista, né? Vou dar continuidade ao racional de ontem. Eu acreditava já na continuação do viés, ou seja, bolsa para baixo, dólar para cima. Tem dias como o de hoje que tudo fica muito mais claro, né? A gente não tem bola de cristal, mas tem algumas coisas que ficam mais perceptíveis no mercado. Então, ontem eu tinha quase absoluta certeza que o mercado continuaria no viés, então a aposta de continuação de índice para baixo, dólar para cima, encostando no muro lá, o queixo nos R$5, esperar o mercado norte-americano abrir, mercado à vista abrir também e ver como é que a roda vai girar. Maravilha, Marcel. Obrigado aí pela participação mais uma vez comigo aqui no programa, do Estúdio ao Vivo e a Cores. Te espero amanhã. Para você, um ótimo pregão, um bom dia, viu, Marcel? Valeu, Marco, telespectadores. Até amanhã. Maravilha, maravilha. Aproveitando aqui que o Eduardo Garuffi está com a gente, queria só dar mais uma pinceladinha no nosso índice futuro, que chegou a bater 116 mil pontos. Por enquanto, a setinha aí, a média tá só para baixo, né, Garuffi? Pois é, e se a gente olhar o gráfico, se a turma aí da produção puder colocar o gráfico pra gente, muito bem. Olha, Marco, 5 minutos, tá? A gente abriu justamente perdendo aquela linha de suporte,
que a gente marcou no gráfico diário, ou seja, deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil para a audiência conseguir ver. Então a linha aqui, a gente tem 3 barras, as 3 barras dos 5 minutos são barras fortes, muito fortes. Então, o que a gente tem que olhar agora? Olhar se o mercado consegue. Então, para quem está acompanhando o intraday, olha esse movimento todo que o índice fez até agora. Se ele não for até 50%, se ele conseguir se manter ainda um pouco abaixo, perto dessa linha de suporte, a depender da abertura do à vista, a gente pode acabar tendo uma tendência de baixa e realmente se confirmar o mercado baixista. Mas tem que tomar bastante cuidado, especialmente no intraday, Marco, porque o índice ele tem um hábito, tem um costume ruim, para quem é trader não gosta muito, eu pelo menos não gosto. Quem gostar aí, comenta pra gente. Eu não gosto muito de movimentos em V, que são aqueles movimentos muito fortes para um lado, depois seguem muito fortes para o outro, como se nada tivesse acontecido, porque quando a gente vê fortes movimentos, a gente gosta de operar a favor, porque tendem a ser um bom gatilho de momentum. O que é momentum? É você pegar a inércia do mercado, ele dando um sinal de força, e você seguir aquele fluxo, né, ir no sentido daquele movimento. Então essas inversões, o índice anda fazendo muito isso, Marco, especialmente em mercados que estão muito laterais no gráfico diário, ele acaba fazendo essas fortes inversões no intraday, então tem que tomar cuidado, observar com calma agora, 9,22 ainda, esperar um pouquinho mais. Se ele se mantiver abaixo desse 116,100, ele agora está no que a gente chama de bola, né, Marco, que é o preço redondo, ele está chegando no 116,090 agora. Vamos dar uma olhada, se ele perder 116 para baixo, pode ser interessante para o resto do dia aí, a observar, Marco. A famosa zona do agrião, Garuf, zona do agrião, de definição, tira a mão, senta na mão, ou vai tomar um café, vai levar o filho na escola, vai para academia, para quem é trader e opera, né? Só espera com paciência o momento certo, porque mercado financeiro não é brincadeira. Garuf. Olha, e lembrando uma coisa, tá? Claro. Para todo mundo, que tendência é uma coisa mais longa. Então, o que o Marco acabou de falar, senta e espera um pouquinho. O mercado bom de tirar dinheiro é o mercado de tendência. E tendência não começa e acaba em 2 minutos. Ela vai se transformando e vai dando bons sinais. Então, quem gosta de buscar tendência, quem gosta de pegar movimentos um pouco maiores, seja no intraday, seja ao longo de dias, semanas ou meses, as tendências elas dão muitas oportunidades de você entrar. Então, que nem agora que acontece no índice, para quem opera intraday. Espera um pouco, se for um dia de tendência, está só no começo. Tá? Então, uma coisa que é legal de observar, o índice normalmente, especialmente o índice, Marco, ele tem em média de 2.200 pontos por dia de amplitude. A gente já está falando que o índice fez 700. Então, a gente tem ainda, pelo menos, se ele for para baixo, em média, 3 vezes mais tamanho. Então, dá para você esperar um pouquinho ainda, quem sabe pegar um sinal melhor, com mais probabilidade, assumindo menos risco, né, Marco? Maravilha. Garuf, muito obrigado pela sua participação, desejo a você um ótimo dia, um bom pregão, mais uma vez aí sempre com a gente. Nos falamos, tá? Obrigado. Um abraço, Marco, obrigado. Eduardo Garuf, aqui do SST com a gente, falando de mercado financeiro. Nessa terça-feira, dia 26 de setembro, dia agitado, manhã agitada na Bolsa Brasileira, com indicadores, ata do Banco Central que a gente trouxe aqui na íntegra. A gente não leu ele inteiramente, mas alguns pedaços importantes, pelo menos o Banco Central está olhando, né, o mercado, o cenário internacional lá fora para tomar suas decisões, o que a gente pode começar a pensar num corte de 0,5% para a próxima reunião, e não 0,75 talvez, né? O que vai ditar isso, realmente o Banco Central já disse, olha, a gente vai acompanhar os próximos indicadores macroeconômicos que sairão, e inclusive o IPCA da inflação que saiu agora, que veio abaixo da expectativa, levemente abaixo. O mensal era esperado 0,38, veio 0,35. E o anual, que era de 5,01, veio 5%. Ou seja, muito em linha, mas abaixo. Então isso é bom, no modo geral, para os juros, né? E a gente, na sequência ali, né, abordou os temas internacionais, a preocupação com o Evergrande na China, derrubando as bolsas asiáticas, as bolsas europeias e as bolsas americanas que operam em queda, assim como o nosso índice, que trabalha o futuro acima de 116 mil pontos. A gente tem confiança do consumidor para sair às 11 horas da manhã, esse indicador você vai acompanhar tudo aqui na sequência, na programação da BMC com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento, que já estão se preparando para continuar a apresentar as informações aí, repercutir. A gente vai falar, eles, né, vão continuar falando muito
da questão também da repercussão, da ata do Banco Central, enfim, acho que agora o mercado começa a digerir, começa a equalizar todos esses pontos, então você continua conectado com a gente aqui, não saia daí, porque a informação continua. A gente tem também ali a questão do STF, ali a parte, o mercado acompanhando muito a parte fiscal do Brasil, né, que preocupa bastante, foi o que motivou o dólar aí a trabalhar numa alta, quem sabe o dólar aí, né, rondando de novo os R$5. Mas muita coisa vai acontecer, porque o mercado de ações abre às 10 horas da manhã. Por enquanto só estão abertos os mercados futuros. Eu vou me despedindo hoje, tá? Mas amanhã, 8 horas, eu estou de volta aqui com muito mais pré-market no canal da BMC. Desejo a todos um bom dia e um ótimo pregão. Muito obrigado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor.